Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro das 12 regras para a vida. E esse livro aqui, o título dele é Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de começar a criticar o mundo. Mas quando ele fala casa, não é sobre a nossa casa aqui, ó, o ambiente que a gente mora. Quando ele fala casa, ele está falando sobre a nossa saúde mental, sobre o nosso corpo, sobre a questão da nossa vida, para a gente cuidar da nossa vida antes de ficar criticando o mundo ao nosso redor, antes de ficar criticando as pessoas. E aí ele vem trazendo durante esse capítulo aqui diversos questionamentos. Por exemplo, ele fala muito e traz alguns exemplos aqui de injustiças que são cometidas no mundo. E muitas vezes, principalmente quem veio assim de um mundo mais religioso, faz algumas perguntas de por que que Deus deixa que essas coisas acontecem, né? Porque aí ele cita alguns exemplos aqui desses incidentes que acontecem em escola, e aí uma pessoa entra lá e causa aquele dano tão não vou nem usar o termo aqui, mas que causa tanto sofrimento na sociedade em si, e aí muitas pessoas começam a questionar, né? Por que que essas coisas erradas, por que que existe tanto sofrimento no mundo, e a pessoa fica só trazendo esse enfoque, jogando para fora, e ele fala que a gente precisa começar a olhar isso primeiro para a nossa própria vida, antes da gente começar a criticar a sociedade. E o que que leva, né? E ele vai trazendo bastantes exemplos aqui de o que leva uma pessoa a cometer um crime, a causar tanta dor para a sociedade. O que que aconteceu? Primeiro, essa pessoa sofreu lá atrás. Então, quando você lida, com as dores da alma da pessoa, você sempre vê que quando ela faz os outros sofrerem, é porque ela já sofreu muito na vida. E aí, quando ela não conseguia lidar com aquele sofrimento dela, o que que ela fazia? O que que a minoria, na verdade, das pessoas fazem? Elas prejudicam as pessoas ao seu redor. Ela não sabe lidar com aquelas dores, com aqueles traumas, e o que que ela faz? Ela vai e depois faz as pessoas ao seu redor sofrerem também. Então, por isso que ele fala: está sofrendo? Antes de ficar criticando o mundo, vamos começar a olhar dentro da gente aqui o que que a gente pode fazer para ter real mudança. Então, o primeiro passo que a gente precisa olhar é compreender a importância da gente assumir a responsabilidade pessoal do que acontece na nossa vida. Então, a pessoa pode falar assim, Lália, mas eu não sou, às vezes acontece coisas com crianças, né? Ah, eu era criança, eu não sou responsável por aquilo que aconteceu. Tem coisas que realmente eu concordo com vocês. Mas trazendo para a nossa vida hoje, se alguma coisa aconteceu com você, se foi 99% culpa do outro, mas desse por cento que é a sua parte, o que que você pode fazer para mudar isso? Então, ele vai trazendo isso, né? Antes de você querer mudar o mundo, achar que tem que mudar a política, que tem que mudar, é, sei lá, as leis do país, o que que a gente tem que fazer primeiro para mudar dentro da gente? Porque é muito fácil a gente olhar para fora, ver os defeitos, ver tudo que está acontecendo lá fora, mas e olhar para dentro? E aquilo que me cabe, o que que eu tenho feito para mudar isso? Então, antes de eu me revoltar com esse mundo exterior, eu começo a olhar dentro de mim, se for, nem que seja 1%, o que que eu vou fazer nesse 1%? E aí ele vai ter o conceito do capítulo 6 aqui que ele traz é essa total responsabilidade individual. Dentro do percentual que te cabe, você traz isso para você. Que é só assim que a gente consegue realmente, através dessas pequenas mudanças na nossa vida, que a gente consegue ir gerando um grande impacto na sociedade. Mas o primeiro passo é começar a organizar essas questões dentro da gente. E como ele traz os exemplos aqui, né? As pessoas que foram movidas por um ressentimento, que elas não conseguiram trabalhar aquelas dores dentro de si, as pessoas que passam por isso e não conseguem trabalhar, o que que faz? Chega lá, por exemplo, são pessoas que cometem crimes. Aí ele traz muito essa questão que, na verdade, é uma minoria, por quê? Ele traz a questão do abuso. Ele fala, não são todas as crianças que foram abusadas que depois abusam de outras pessoas. Na verdade, é uma minoria dessas pessoas que não souberam lidar com a própria dor,
que aquilo foi muito pesado para elas, e aí elas passam isso adiante. Mas o incrível é que a maioria das pessoas conseguem lidar com isso. A maioria das pessoas conseguem. Tem algumas que são tão sensacionais que elas pegam a grande dor da vida delas e transforma, a realidade de várias pessoas a partir daquela dor dela. Por exemplo, ela sabe o quanto foi dolorido passar por aquilo ali na infância, e ela olha outras crianças hoje, ela fala assim: eu não vou deixar outras crianças passar por aquilo ali. E o máximo de pessoas que eu puder ajudar, seja trazendo consciência, seja através de um projeto, seja através realmente ali de uma ajuda de ir lá e trabalhar em alguma ONG, em algum projeto, ela consegue minimizar essa dor no mundo. E o que a gente tem que olhar é que realmente são a maioria das pessoas que fazem essa parte bonita de transformar o que de ruim aconteceu com a vida delas em coisas benéficas. Aí, o que é os pontos e o que a gente tem que trazer para dentro da gente, né? É olhar assim, na minha vida, quando eu olho, qual que é a área que está em desordem? O que eu olho dentro de mim, assim, se eu pudesse listar o que está em desordem e depois assim, quais que são pequenos passos que eu posso dar no meu dia a dia para modificar isso? Porque ele não fala para você fazer uma mudança radical de vida, mas é você olhar, olha, eu acho que, por exemplo, na minha vida, no relacionamento, eu acho que está em desordem hoje. E quais que são o mínimo, aquele mínimo que você pode fazer diariamente, que você consegue fazer essa mudança? Aí vai também, por exemplo, para a sua vida profissional, dentro da sua profissão. Ah, estou sobrecarregada. O que é o mínimo que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho dificuldade de delegar. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de delegar. Qual que é o mínimo que eu consigo ir delegando? E aí ele vai trazendo para vários aspectos, né? Então você tem que olhar dentro da sua saúde. Como que está a sua saúde hoje? Ah, eu sinto que minha saúde não está muito bem, eu levanto, eu estou cansada. O que é esse mínimo? Sempre olhando para isso. O que é o mínimo? Ah, vou, por exemplo, diminuir o açúcar, vou deixar para comer açúcar em tal dia. Ou vou fazer uma caminhada, por exemplo, vou tirar 3 vezes na semana e vou fazer uma caminhada. Mesmo nessa vida corrida, eu vou tirar um tempo para cuidar da minha saúde. Então, começa a olhar, se a vida está desregulada, tem que começar a fazer essas pequenas mudanças. Agora eu vou trazer algo que nem é do texto, né? Eu vou trazer algo aqui do feminino que eu estudo, porque se a gente não começar a olhar para isso com antecedência, vai chegar um momento que o preço chega. O preço não necessariamente chega enquanto a gente está vivendo hoje aqui, né? A maioria das vezes não é, a maioria das vezes o preço demora demais a chegar. Hoje você está trabalhando ali assiduamente, então você não está vendo, por exemplo, que está deixando as pessoas de lado, que está deixando de cuidar da sua saúde, e você passa anos assim. Aí, de repente, lá na frente, você começa a ter problema de saúde. Você fala, "Gente, mas eu vivi minha vida inteira." Eu escuto muito isso. Mas eu vivi minha vida inteira. Nunca tinha acontecido isso. Eu não sei o que está acontecendo agora. Eu não estou fazendo nada de diferente. Realmente, você não está fazendo nada de diferente. Mas o preço acumulado de tudo aquilo que você foi fazendo ao longo dos anos chega. E, gente, o preço chega para a gente. Inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Então, tem que começar a olhar para isso, quanto mais cedo a gente olha, melhor é. Então, antes de tentar mudar, né, esse mundo inteiro, começa fazendo realmente essas pequenas mudanças, diárias na vida de vocês. E eu quero pegar aqui um trecho para ler. Quem tiver o livro, lê depois, está na página 164. Aí ele fala: se você está sofrendo, bem, isso é normal. As pessoas são limitadas e a vida é trágica. Vocês conhecem alguém que não tem uma tragédia na vida, que não passou por um drama, que não passou por uma grande dor? Não tem ninguém que não passa por isso. No entanto, se o seu sofrimento for insuportável e você estiver começando a se corromper, isso é algo sobre o que pensar.
Aí, quando ele fala aqui que a pessoa sofre, passa por uma grande dor e essa pessoa começa a querer jogar isso no mundo. Aí ele fala: não, aí você está se deixando controlar pelo sofrimento. Aí você tem que parar e realmente olhar profundamente para isso. Por quê? Traumas todo mundo passa, dores todo mundo passa, em pequeno ou em maior grau. Isso faz parte do nosso dia a dia. Não é sobre normalizar as coisas ruins que acontecem, gente, mas é a gente entender que ninguém está aqui de férias, mas a forma com que a gente vai lidando com isso é que é a grande diferença. Aí ele traz, né? Arrume a sua vida, considere suas circunstâncias, comece com pouco. Você aproveitou totalmente as oportunidades que te foram oferecidas? Quando eu faço essa pergunta para você, você aproveitou? O que que vem lá no fundo? Será que eu desperdicei? Será que eu achava que não era importante eu cuidar da minha saúde? Será que eu não olhei para isso no momento oportuno? Está se esforçando em sua carreira ou mesmo em seu emprego? Ou está deixando que a amargura e o ressentimento o detenham e arrastem para baixo? Você fez as pazes com seu irmão? Está tratando o seu cônjuge e os seus filhos com dignidade e respeito? Tem hábitos que destroem a sua saúde e bem-estar? Você realmente assume suas responsabilidades? Disse o que precisava dizer aos seus amigos ou familiares? Ou você acha assim que eles têm uma bola de cristal e a pessoa vai ver que eu tô. A pessoa finge que ela fez aquilo comigo, né? Aí você fica lá emburrada e amargurada e querendo. Às vezes a pessoa até chega em você e fala assim: tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você distrai? Foi nada, não. Ele dentro de vocês fala assim, mas não é possível. A pessoa ainda tem a ousadia de perguntar como assim que a pessoa não tem bom senso que ela viu que ela fez isso comigo? Então a gente tem essa mania, a gente não, porque eu já deixei dessa mania, mas eu tinha essa mania de achar que a pessoa tinha que ter o bom senso de adivinhar o porquê que eu estava daquela maneira. E quanto mais eu vivo, mais eu vejo que as pessoas não têm bola de cristal. O que é óbvio para mim, não é óbvio para outra pessoa. Então, você tem falado para as pessoas sobre os seus sentimentos. Quando eu falo sobre isso, gente, não é sobre o vitimismo de, ai, nossa, porque você falou assim comigo, que você não sei o quê. É sempre falando de mim. Eu me senti assim quando você fez isso. É sobre mim. Porque às vezes a outra pessoa fala não para me ofender, mas me ofendeu. Então eu preciso demonstrar para essa pessoa que a forma com que ela fala me ofende. Se eu for importante para essa pessoa, ela vai ou conversar, ou ela vai entender que aquilo me machuca, ela vai prestar mais atenção no seu falar. Mas aqui, gente, é uma linha muito tênue. Porque se eu entrar num vitimismo tentando manipular essa pessoa, isso não é maturidade de forma nenhuma. Então, primeiro eu preciso cuidar muito sobre os meus sentimentos para poder conversar com a pessoa sobre o que eu estou sentindo. E não tentar manipular a pessoa para ela agir do jeito que eu quero que ela haja. Há coisas que você poderia fazer, que sabe que poderia fazer e que deixariam as coisas ao seu redor melhores. Você já arrumou a sua vida? Você já arrumou a sua vida? Se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. É interessante porque na maioria das vezes a gente sabe o que é errado. Só que a gente continua fazendo mesmo sabendo que está errado. Comece hoje. Para de falar que você vai começar segunda-feira, você vai começar o mês que vem, você vai começar no próximo ano. O próximo ano tá longe, né? Mas geralmente é na segunda-feira. Começa hoje. Gente, não perca tempo questionando como você sabe que aquilo que está fazendo é errado, se tem certeza que é. Questionamento inoportuno pode confundir e não esclarecer, assim como desviá-lo da sua atenção. Você consegue saber que algo é errado ou certo sem saber o porquê. Seu ser inteiro
pode lhe dizer algo que você não consegue nem explicar, nem articular. Então, o que dentro de você, você sabe, por exemplo, quando você está comendo alguma coisa que te faz mal. Você sabe quando você está com relacionamentos, convivendo com pessoas que te fazem mal. Às vezes você não consegue ter explicação daquilo ali, mas essa percepção dentro de si você tem. Ser inteiro pode lhe dizer algo que você não consegue nem explicar ou articular, isso eu falei. Cada pessoa é complexa demais para conhecer a si mesma completamente. E todos temos uma sabedoria que não conseguimos compreender. Então a gente vai trabalhar, 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 trabalhar em si. E você fala assim: quanto mais eu trabalho, mais eu sei, eu vejo que eu não me conheço, eu vejo o quão complexo eu sou. Então, tem coisas que a gente não tem essa compreensão, mas mesmo assim a gente vai trabalhando internamente. Então, não espere ter essa completa compreensão para começar a agir. Então, simplesmente pare quando perceber, por mais vagamente que seja, que deve parar. Pare de agir daquela maneira específica e desprezível. Pare de dizer aquelas coisas que o tornam fraco e envergonhado. Diga apenas coisas que o tornem forte. Faça apenas as coisas das quais você poderia falar com honra. Então, eu vejo muitas pessoas que ficam denegrindo a própria imagem, falando, nossa, mas como eu sou burra, como eu fiz isso? A pessoa vai denegrindo a si própria. Então, para de falar essas coisas. Falar isso não vai fazer a situação resolver. Se você viu que você começou a fazer isso, naquele momento que você percebeu, fala assim: opa, que eu preciso fazer? Eu já fiz até aqui. Ficar se punindo, ficar se batendo, ficar lamuriando não vai resolver a situação. Cheguei até que eu vi. Nesse ponto eu vi, opa, eu preciso olhar para isso. Então pare daquele momento e comece a agir diferente. Você pode usar os próprios padrões de julgamento. Pode confiar em si mesmo como seu guia. Não precisa aderir a um código externo e arbitrário de comportamento, embora você não deva desconsiderar as diretrizes da sua cultura. Olha, a vida é curta e você não tem tempo de descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado foi duramente conquistada e seus falecidos ancestrais podem ter algo útil para lhe dizer. Olha o quão sistêmico é essa frase dele, eu vou repetir. A vida é curta e você não tem tempo de descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado foi duramente conquistada e seus falecidos ancestrais podem ter algo útil para lhe dizer. E onde a gente busca essa informação? Dentro do nosso corpo. Está registrado tudo que foi vivenciado pelos nossos ancestrais. Então, a gente tem esse conhecimento dentro da gente. A gente não precisa viver todas as situações. Muitas coisas eles já passaram e a gente não precisa passar de novo, mas o conhecimento está registrado. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado a sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Se você não pode levar a paz para sua casa, como ousa tentar governar uma outra cidade? Deixe que a sua própria alma o guie. Veja o que acontece ao longo dos dias e da semana. Quando você estiver no trabalho, vai começar a dizer o que realmente pensa. Isso aqui, gente, não significa sair vomitando verdades para as pessoas inconsequentemente, mas é começar a gente ter essa sabedoria dentro da gente de conseguir expor para o próximo o que está acontecendo com a gente, tá? Então, muitas pessoas falam assim, eu falo mesmo, eu não engulo sapo mesmo, e sai assim, metralhando verdades, aquela verdade, a fim de, na verdade, ofender as outras pessoas com a sua verdade. Não é sobre isso que ele está falando, mas é sobre você conseguir expressar o que está acontecendo dentro de você, para não se tornar uma pessoa amargurada. Vai começar a dizer à sua esposa, ou ao seu marido, ou aos seus filhos, ou aos seus pais, o que realmente quer e precisa. É parar quando a gente para de mentir para a gente mesmo. Quando a gente começa a entender o que nos faz mal, o que a gente gosta também, e começar a expressar isso para as outras pessoas. Só que primeiro a gente precisa arrumar o quê? Dentro da própria casa. Como que eu vou
querer que o meu marido tenha compreensão do que eu estou sentindo, do que eu quero, se nem eu tenho. Por isso que eu preciso arrumar minha casa primeiro. Então, se eu vou, por exemplo, assim, tem uma crise de ciúmes, vou parar e olhar e falar assim: isso é realmente plausível o que eu estou sentindo? Ou aqui dentro de mim tem uma profunda raiz de abandono, de rejeição, e isso que aconteceu está, na verdade, revivendo alguma coisa que a ferida é aqui dentro. Tá vendo que eu preciso encarar primeiro a minha ferida para depois falar isso para os outros? Porque se eu não olho a minha ferida, e aí aconteceu alguma coisa, eu estou me sentindo com esse medo do abandono, eu vou lá e jogo e vomito tudo isso nele. Mas é com ele, muitas vezes é aqui dentro. Muitas vezes é uma ferida da rejeição que ainda não está curada. Aquela situação fez eu reviver isso, então não é com a pessoa em si, é algo que eu preciso de curar aqui dentro. E tudo que acontece aqui fora, gente, corrobora para a gente curar as dores internas. Ontem mesmo eu estava conversando com a pessoa sobre isso, e a pessoa falando assim, mas é muito injusto. Se eu já passei por a dor, pela dor lá na infância do abandono, por que que eu fico atraindo constantemente pessoas que me abandonam para se curar? Porque você continua vibrando, atraindo aquilo para si. Porque para você é como se fosse uma verdade absoluta essa questão do abandono. Se você passou por abandono das pessoas que você mais confiava, das pessoas que você mais amava, o medo de confiar em outras pessoas é muito grande. Então, por isso que você tem que trabalhar. Constantemente a vida te manda isso, tipo assim, olha para isso, cura essa ferida. Porque o dia que você curar profundamente essa ferida, você para de atrair para você pessoas que te abandonam, porque aí você já curou. Não tem necessidade dessa pessoa vir te ajudar nessa situação. Parece contraditório, né? Mas é a mais pura verdade. Quando você cura dentro de você, consequentemente para de chegar essas pessoas. Quando souber que deixou algo inacabado, vai agir de modo a corrigir a sua omissão. Então, aqui trata de eu trazer autorresponsabilidade, de eu ter coragem de falar para as pessoas que eu errei. Errei, agora o que que eu vou fazer para corrigir isso aqui? Então, não vou ser omissa com as coisas que eu fiz. A sua cabeça começará a ficar mais organizada quando você parar de enchê-las de mentira. Sua experiência melhorará ao parar de distorcê-la com as suas ações inautênticas. A nossa mente mente para a gente constantemente, então a gente precisa tomar muito cuidado com as histórias que a gente vai alimentando na nossa mente. Por exemplo, é, comigo acontece muito. A pessoa me manda uma mensagem, aí eu tô ali no. Abriu, o sinal fechou. Eu vou lá, abro a mensagem, né? Aí o sinal abre, eu coloco o celular ali no painel e vou andar e eu nunca mais lembro que eu vi aquela mensagem, gente. 3 dias depois eu falo, aquele dia no sinal eu não respondi a pessoa. A pessoa pode criar uma verdade dentro dela de, gente, a Lália viu essa mensagem, a Lália não respondeu essa mensagem, a Lália tá com raiva de mim. O que que aconteceu com a Lália? Então, a pessoa pode ir criando uma verdade dentro dela e alimentando aquilo ali, até que eu vou lá e respondo, falo, nossa, eu conto a situação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, porque ela vai, criando essas inverdades ali. Então, você começará a descobrir coisas novas e mais sutis que está fazendo errado. Pare de fazê-las também. Após alguns meses e anos, um esforço diligente, está falando aqui sobre meses, anos, se esforçando nesse processo de autoconhecimento e autocuidado. Não é algo que você vai fazer uma sessão e a ficha vai mudar, isso vai mudar sua vida radicalmente. É um processo contínuo. O que que ele traz para a gente com isso aqui? Maturidade. Maturidade exige dedicação. Não é um processo mágico. A sua vida vai se tornar mais simples e menos complicada. Seu julgamento melhorará. Quanto menos a gente se julga, menos a gente julga as outras pessoas. Quanto mais eu aceito os meus defeitos, mais eu aceito os defeitos das outras pessoas. Quanto mais eu faço as pazes com os erros que eu cometo, mais eu permito que as pessoas também cometam erros e sejam imperfeitas. Então você vai desfazer os nós do passado. Será mais forte e menos amargo. Caminhará confiante para o futuro. Então, só lhe restarão as tragédias cruas da vida. Porém,
elas não mais serão pioradas pela adição de amargura e de falsidade. E o que que vai acontecer com essas experiências que a gente teve lá atrás? Elas vão servir para nos fortalecer e não para nos tornar pessoas amargas. Por isso que a gente precisa cuidar tanto dessas dores, dessas feridas que aconteceu lá atrás. Talvez você descubra que sua alma agora, menos corrupta, está muito mais forte do que estaria de outra forma. Consegue aguentar aquelas tragédias remanescentes necessárias, mínimas e inexplicáveis, inescapáveis. Talvez você até aprenda a combatê-las, para que continuem trágicas, meramente trágicas, em vez de degeneradamente a ponto de um inferno total. Porque à medida que a gente vai ficando mais madura, a gente vai deixando de dar tanta importância para coisas que quando a gente era mais nova, mais imatura, a gente dava. Talvez a sua ansiedade, falta de esperança, ressentimento e raiva, por mais violentos que sejam inicialmente, retrocedam. Talvez a sua alma incorrupta veja as suas. Olha isso, eu vou ler bem devagar. Quando você olha para todas essas experiências que você passou e você faz as pazes com isso, você vai ver essas experiências como um gesto genuíno, como algo a ser celebrado, mesmo em face da sua própria vulnerabilidade, porque você vivenciou aquilo ali, você superou, você se tornou uma pessoa mais forte e, consequentemente, você se torna uma pessoa mais humana também. Talvez você se torne uma força ainda mais poderosa para a paz e tudo aquilo que é bom. Talvez você então veja que todas as pessoas fizeram isso nas próprias vidas. Se todas as pessoas fizessem isso nas suas próprias vidas, né, o mundo pode parar de ser um lugar ruim. Após isso, com esforço continuado, mais uma vez eu estou falando do esforço continuado, talvez possa até deixar de ser um lugar trágico. Quem sabe como seria a existência de todos nós se decidíssemos lutar pelo melhor? Quem sabe quais paraísos eternos poderiam ser estabelecidos pelos nossos próprios espíritos purificados pela verdade, almejando os céus, bem aqui na terra caída. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E ele finaliza o capítulo com, com esse questionamento, né? Com esse questionamento, não é com essa percepção aqui para a gente, com essa tarefinha. Ao invés de se preocupar tanto com o mundo, o que você pode fazer para curar sua própria casa? Se você pudesse olhar para uma coisa hoje na sua vida, que você pudesse melhorar, que você pudesse se dedicar, qual que seria essa? Escolha só um aspecto, uma coisa que você vai fazer para melhorar dentro de si, começando hoje e para essa semana. O que você vai fazer para arrumar a sua casa?